Olá! Vamos mergulhar hoje numa fonte fascinante, transformando essa história em uma apresentação bem clara e direta. O ponto de partida é o livro Nosso Lar, que é basicamente o relato de um médico brasileiro, André Luiz, contado por ele mesmo, depois que ele morreu. E a jornada dele já começa com essa perspectiva, né? Uma visão bem impactante sobre o que é a vida e a morte. Pois é, a história do André Luiz traz uma resposta bem extraordinária para essa pergunta. E ela não começa num lugar de paz, não. Pelo contrário, começa num desespero profundo. Então vamos lá. Depois de falecer de câncer, André acorda. Mas não é aquela luz celestial que muita gente imagina. Ele desperta numa paisagem, assim, aterrorizante, completamente desolada. E ele ficou ali por 8 anos. É o que ele descobre depois, né? 8 anos vagando por esse abismo, sofrendo com fome, com sede, com medo terrível, perdendo totalmente a noção de tempo, de direção, de tudo. Ele ficava o tempo todo assombrado pelas lembranças da vida que teve. E aí ele se deu conta de que todo o conhecimento dele, toda a filosofia, política, ciência, nada daquilo o preparou para a realidade que ele estava enfrentando. O conhecimento sem uma base moral se mostrou inútil. E acontece que esse lugar de pesadelo tem um nome, é o umbral. Dá pra gente pensar nele como uma espécie de zona de purgação, sabe? Um filtro para as almas que não eram nobres o suficiente para subir, mas também não eram tão más a ponto de irem para um lugar pior. No fundo, é um estado da mente que se torna a realidade externa da pessoa. E quando ele chega no limite máximo, sabe, caído na lama, em puro desespero, André finalmente faz uma prece. Ele ora a um Deus que ele tinha, na verdade, ignorado durante boa parte da vida. E foi nesse momento de rendição total, de entrega de verdade, que um socorro apareceu. Um emissário de um plano mais elevado. Esse homem se apresenta, ele se chama Clarencio e, com certa urgência, o guia para um lugar de refúgio. Um lugar chamado Nosso Lar. Então André é levado para essa colônia espiritual que, olha, desafiava tudo que ele podia imaginar sobre a vida após a morte. Nosso Lar era o oposto completo do umbral. Uma cidade espiritual vibrante, sabe? Com uma luz suave, tudo organizado em torno do trabalho, da cura e do crescimento espiritual. Mas enquanto ele se recuperava lá, num hospital, André recebe um diagnóstico espiritual que simplesmente destrói a imagem que ele tinha de si mesmo. Ele é acusado de suicídio. Imagina? Ele fica indignado, claro, e começa a contar toda a sua longa batalha contra a doença que o levou à morte. Só que o médico espiritual, um tal de Henrique de Luna, revela uma verdade chocante. É que o corpo espiritual, o perispírito, registra absolutamente tudo. E ele mostra para o André uma cadeia de causa e efeito que ele nunca tinha pensado. Mostra como os próprios pensamentos, os padrões mentais e as ações dele levaram diretamente à sua doença. Então, o ponto central é esse. A morte dele foi, na verdade, o resultado direto de um processo lento, bem longo, de autodestruição. Tudo por causa do seu estilo de vida e dos seus hábitos mentais. Foi um suicídio inconsciente. Conforme o André vai se curando, o seu novo guia, Lísias, começa a reeducá-lo. Ele começa a ensinar as leis fundamentais da realidade espiritual. É incrível porque quase tudo em que ele acreditava na Terra foi virado de cabeça para baixo. Foi tudo substituído por uma compreensão nova e muito mais profunda da vida e da responsabilidade de cada um. E Ulisses explica que para alcançar qualquer objetivo realmente nobre, como por exemplo ver a própria mãe que estava numa esfera superior, não bastava só querer, era preciso mais. Ansioso para se sentir útil de novo, o André pede para trabalhar como médico. Mas aí o ministro Clarencio aparece e oferece mais uma lição profunda para ele. A lição aqui é muito forte. Na Terra, ele tratava o corpo físico, mas no plano espiritual, a verdadeira cura começa no coração e exige uma compreensão da alma. E essa frase ilustra de um jeito brilhante um princípio central de Nosso Lar. As profissões não existem para dar status. Elas são, na verdade, oportunidades sagradas para a gente servir e aprender. Mas aí vem uma reviravolta. O Clarencio revela que, mesmo sem ele perceber, os mais de 6.000 atendimentos médicos que o André fez de graça na Terra geraram créditos espirituais que ajudaram no resgate dele. E essa é a grande lição dessa jornada inicial dele. A vida após a morte não é um ponto final, mas sim uma nova escola.
um lugar onde é preciso desaprender o orgulho para finalmente aprender a viver de verdade. E é com essa reflexão que a jornada de André em Nosso Lar nos deixa. Uma questão poderosa que ecoa de lá, do plano espiritual, direto para o nosso dia a dia aqui.